Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Bora Crescer. Esse aqui é o hashtag 015, se não me falha a memória. E hoje vai ser um dia muito especial, nós estamos com um convidado especial. E o nosso tema hoje é célula, igreja em célula. E eu quero pedir algo para você, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, você possa já clicar em se inscrever, deixe seu like, compartilha esse material com seus amigos, as pessoas da sua igreja, os grupos do WhatsApp, para que eles também possam ser edificados através do Bora Crescer. O Bora Crescer é um canal que foi criado justamente para desenvolver o público cristão e crescer em todas as esferas, em todas as áreas, tá bom? Nossa pequena contribuição aqui, mas eu acredito que será relevante nesse dia. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um grande amigo, uma pessoa que me inspira muito e tenho me espelhado muito nele, né, no caráter, na conduta, no trabalho, na seriedade, um homem de Deus. Pastor Fabiano, superintendente em Porto Alegre, na Restinga, também pastor titular da IEQ Tua Morada, uma igreja top, irmãos, uma igreja linda, uma igreja realmente que é uma bênção e tem uma relevância não só no bairro, né, com o trabalho evangelístico, mas muito com o trabalho social. E a gente vai tocar em algumas áreas aqui, perguntar para o pastor Fabiano acerca desse trabalho. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Bom dia, querido. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos escutam, nos veem, né? É uma alegria estar aqui. Me senti muito honrado pelo convite. Espero que a gente possa aproveitar essa manhã da melhor maneira possível. Amém. Glória a Deus. Pastor Fabiano, assim como nós, né, viajamos juntos já para aprendermos a respeito de células, seminários, congressos, treinamentos, Belém, tantos outros lugares aí que nós viajamos buscando a informação da como implantar, como viver a dinâmica de uma igreja em célula. Eu queria te perguntar, pastor, já de pronto assim, como foi para você, né, que foi sempre um pastor que não tinha a cultura das células dentro da sua igreja, mas daqui a pouco se interessou, como surgiu esse interesse por buscar aprender sobre o assunto, implantar na sua igreja e o que isso mudou na tua vida, assim, no teu ministério? Bom, maravilha. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu estou na mesma igreja já há 29 anos, né? E essa igreja ela tem 53 anos de história. Esse ano ela fez 53 anos. Eu lembro que 3 anos antes da implantação de células eu estava vendo um momento de crise, né, ministerial, porque eu estava como pastor auxiliar. Eu era o co-pastor, na verdade, minha pastora titular estava com um problema de saúde e aquilo estava me preocupando muito, o problema de saúde dela. E eu lembro que comecei a falar com Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, né? Me ajude a entender qual é o teu propósito para a minha vida e ao que tudo parece é o que eu devo assumir uma igreja em um momento ou outro, né? Ou essa igreja ou outra igreja. Eu não sei o que o Senhor pretende, mas eu sinto que o Senhor está me chamando para o ministério. O que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer com as pessoas, para onde eu guio elas. Eu acredito que ser pastor é mais do que trazer uma mensagem no altar, né? Sim. É tu dar uma direção. E aquilo que eu estava vendo naquele momento era bastante angustiante, assim, a sensação que eu tinha que se eu continuasse vivendo aquele ambiente, eu ia ficar doente com uma idade inferior à que ela estava doente. Eu disse, vou enfermar antes, né? Sim. Então não era uma perspectiva muito legal. Eu lembro que eu fiquei uns 2, 3 anos, assim, orando a respeito disso. Claro que em momentos mais intensos, outros menos, mas eu orei muito a respeito disso. Senhor, me dá uma direção, o que o Senhor quer para mim. E a gente vivendo aquela igreja sem células, igrejas somente com os departamentos, e as coisas não estavam fluindo. E aí eu lembro de uma reunião que o pastor Mário de Oliveira nos convidou para ir ali na Sertório, na antiga sede da igreja, né? E eu sabia que era um pastor que ia falar sobre células. Eu não sabia que era o nome dele, mas eu sabia que o assunto era células. E eu disse, bom, eu vou nessa reunião, né, porque o presidente está pedindo, mas eu tinha um estigma negativo em relação às células por conta de eventos anteriores. Sim. E aí eu falei com Deus, eu lembro da oração como se fosse hoje, eu disse, Deus, eu vou por obediência, né? Mas se o Senhor está nesse negócio, eu creio que eu tenho o teu espírito, então me ajuda a entender que o Senhor está nisso. Mas se o Senhor não está, que eu também não fique chateado, que eu volte de boa e ninguém está me obrigando a nada, então vamos tocar o barco normalmente. Sim. Eu fui para a reunião, lembro que eu fiquei no mezanino e o pastor Lorival chegou. Confesso que na hora, assim,
tive um preconceito em relação a ele, né? O que pode vir de bom desse cara? Aquela coisa humana da gente, né? Sim. Que vezes por outras a gente é tomado por isso. E aí ele começou a falar e eu senti muito Deus nele, muito Deus mesmo. Eu lembro que comecei pedindo perdão para Deus, né? Deus, eu fui preconceituoso, me perdoa aqui porque, né, tu tá no cara e eu vacilei. Mas à medida que ele continuou ministrando, Márcio, aquele silêncio de Deus nos 2, 3 anos que eu estava orando, aquilo se quebrou naquele momento. Oh. E eu via na mensagem dele, que foi muito simples, ele é muito simples para pregar, todas as respostas das minhas orações. Então foi um paradigma não, foi uma situação assim, um paradoxo muito grande, porque eu ouvi as respostas das minhas orações ali, qual é a direção, mas ao mesmo tempo eu estava cheio de dúvidas. Né? Tá, mas como é que isso realmente funciona? E puxa, mas sabe, então ficou muitos questionamentos, mas também muitas respostas. Então foi um grande paradoxo aquela ministração, eu voltei muito impactado. Dali eu me inscrevi para ir junto com os pastores para Belém, e a gente foi para lá, naquela primeira viagem, foram 60 pastores aqui do Rio Grande do Sul, nós ficamos uma semana, eu e minha esposa, e aquilo mudou minha vida. A gente podia falar que uma semana, né, só, sei lá, horas sobre aquela semana, de muitas experiências, de muito tratar de Deus na minha vida, né, de muita reflexão a respeito do ministério, do modus operandi que a gente estava fazendo. E eu voltei para casa com algumas convicções. E a primeira delas é que eu tinha que pedir perdão para a igreja, né, que de algumas formas que eu estava conduzindo. Sim. E eu já era titular naquele momento, né? E a outra forma era de falar com Deus. Deus, eu precisava orar. Nós ficamos um mês orando, eu e minha esposa, tentando equacionar tudo que a gente viu e ouviu lá e dizendo, Senhor, o que a gente faz agora, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Né? Então, eu vou resumir aqui esse início dizendo que foi um divisor de águas na minha vida. E eu acredito muito, Márcio, eu vim, inclusive, no sentido do meu coração de falar sobre isso, que a gente só vai abraçar essa visão, a gente só vai realmente ter a visão de células na nossa igreja quando a gente estiver inconformado. Isso aconteceu comigo, né? E depois de tudo que eu vi até agora, depois desses 12 anos, eu estou mais do que convicto disso. Tu não vai fazer células se tu não está inconformado com a situação que você está. Uhum. Então, se é para mais, se é para um upgrade, se é para uma satisfação pessoal, para agradar uma liderança, não importa, não vai dar certo. Não. Tu precisa estar inconformado com o que tu estava vivendo, porque tu vai ser tentado a voltar àquela situação que tu estava antes. Então, eu não quero mais voltar ao que eu vivia. Eu preciso continuar. E esse algo novo que a visão celular trouxe da gente... Porque a visão celular não é uma doutrina bíblica, né? Sim. A visão celular é uma estratégia. E essa estratégia fez com que a gente... E essa é a resposta da tua pergunta, na segunda parte, trouxe experiências pra gente incríveis, porque eu visitava minha família em momentos especiais e tudo mais, mas sem aquela paixão de compartilhar, porque eu já tinha falado antes, porque eu já tinha feito algo antes, porque eu já tinha convidado antes. Então, eu comecei a olhar para minha família como um campo missionário, e eu comecei a evangelizar, eu comecei a me dedicar, eu comecei a entender a importância de que eles sejam salvos também. E é um pastor que está falando isso, já era um pastor há muito tempo, entende? E aí ganhei meu irmão, batizei minha cunhada, meu sobrinho, meu outro irmão, minha outra cunhada, sabe? E óbvio, ainda tenho outros familiares que eu ainda quero alcançar para Jesus, mas foi uma revolução, uma sensação, e isso foi se multiplicando no meio da igreja, isso fez muito bem para a igreja, e a gente não quer mais voltar de forma alguma para o que a gente era antes, porque é infinitamente diferente. Exatamente, quem você falou, é diferente, né? Não quer dizer que estava errado, né? Tava ali, tu estava pastoreando a igreja, tu estava cuidando dos irmãos, tu estava fazendo o teu chamado, teu ministério, mas é que nem você falou, se tu não te inconformar, se tu não ficar em crise, insatisfeito com os resultados, e aí talvez você fala assim, pastor, poxa, brincadeira, resultado, que negócio é esse resultado, né? Mas vem cá, eu entendo o seguinte, todos nós temos um potencial, né? Você tem um potencial e não dá para você ficar simplesmente entrando ano e saindo ano e você batizar uma pessoa, 2 pessoas. Isso para nós, como pastores ou como cristãos em si, só como cristão já deveria ser um resultado de
de orarmos mais, de clamarmos misericórdia ao Senhor, de irmos a chorar aos pés de Jesus, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Mas às vezes nós nos conformamos com viver, vamos colocar assim, viver o dia a dia religioso da igreja, de fazer coisas para Deus. E aí a gente teve um momento esse ano que teve o Connect Gerações, né? Na liderança do pastor Daniel, pastor Thalita, pastor Mário, pastor Bianca. E a gente viveu, pastor Fabiano, na prática que não é só sobre você fazer coisas para Deus, né? Fazer coisas para Deus, mas fazer coisas com Deus. É você realmente estar fazendo com o Senhor, não somente para Ele. E eu acho que as células nos proporcionam isso, porque nos deu um start que a gente precisava. Porque uma vez onde você coloca os teus olhos e fala assim, poxa, mas se o pastor Lorival está fazendo e ele está conseguindo, eu também posso fazer. É óbvio que talvez eu não vá ter a expressão e a dimensão do quem ele é ou de quão grande é a igreja dele, né? Talvez Deus tenha um chamado para mim para uma igreja de 500. Beleza, mas eu não posso ficar conformado no 100, no 50, no 20, né? Eu preciso, pelo menos, gastar todo o meu potencial para que quando o Senhor voltar, falar, Senhor, eu dei tudo que eu tinha. Eu não segurei nada. Eu não poupei a espada do sangue, né? É. Então a gente vê muito isso às vezes, e aí muitas pessoas acabam, como é que eu vou falar assim, ficando chateadas e achando que, se eu implantar célula na minha igreja, eu vou matar a minha igreja, eu vou perder minha essência. Não vai. Ou vou deixar de ser uma igreja que tem estudo bíblico. E aqui, é isso que é a minha segunda pergunta para ti, porque tu é o cara da escola bíblica, tu é o cara da organização. Fabiano, de verdade, para mim, você é a pessoa que eu conheço mais organizada na área de ensino. Disciplinado, com conhecimento e tudo. E como te estragou, vamos falar assim, ou te prejudicou célula na questão do ensino na tua igreja local? Bom, vou te falar da minha experiência, tá? Eu sou um apaixonado por ensino bíblico, fiquei coordenador regional de escolas bíblicas durante 8 anos, coordenador estadual de escolas bíblicas durante 5 anos. Acredito muito no ensino bíblico, mas confesso que chegou num momento onde eu entrei numa certa... Não é um colapso, mas eu entendi que algumas coisas elas não estavam na sistemática correta. Nós tínhamos um público com muito conhecimento e pouca prática, e tínhamos um público com pouco conhecimento e muita prática. E isso começou a me trazer uma coisa que precisava ser equacionada aqui, né? Então, as células, primeiro, para a nossa igreja, a gente voltou a uma essência do básico da fé. Uma das coisas que Deus colocou muito no meu coração quando eu voltei de Belém prega sobre amor, prega sobre perdão, prega sobre misericórdia, prega sobre unidade, prega sobre aliança. As coisas, os fundamentos básicos da fé. Eu vi as pessoas muito preocupadas com relação a homilética, hermenêutica e etc, etc, etc. E essas pessoas eram teóricos, esses teóricos começaram a me angustiar. Né? Eles já estavam angustiados com eles antes, né? Quando as células apareceram, eu entendi o porquê da minha angústia. Porque esse conhecimento bíblico não estava transformando em resultados. E a verdade é que nós precisamos de resultados. A sensação que eu tinha, e eu estava dando aula no ITQ, é que quanto mais eu ensinava, pior eu deixava aquela pessoa. É um paradoxo isso, né? Sim. Porque tu devia saber mais. E o ensino bíblico é assim, ou pelo menos deveria ser assim, né? Quanto mais tu aprende, mais tu entende que tu não sabe. Entende? Então, o que estava errado? Estava sendo passado o conteúdo e essa pessoa não estava entendendo o propósito do conteúdo. É porque não existia uma estratégia de colocar em prática aquele conteúdo. Sim. Então, eu me deparei no início, obviamente porque o meu ambiente era um ambiente de ensino, com pessoas do ensino me questionando. Entende? Por que tu não está mais ensinando isso? Agora não vai ter mais tempo para isso, não vai ter tempo para aquilo. Tá, mas antes eu tinha tempo para tudo isso e eu batizava 5 num ano. Entende? E possivelmente muitos anos perdia 5, perdia 10. Sim. Entende? Então, assim, até que ponto esse conhecimento todo está de fato salvando vidas? Porque esse é o propósito. Exato. Entende? Uma pessoa pode receber Jesus num leito de hospital e ela partir, e ela ir para o céu sem nenhum conhecimento bíblico, apenas de saber que Cristo é o Salvador da vida dela. Então, não é uma depreciação, é um conhecimento de forma alguma, mas eu acho que o conhecimento ele tem que entrar no campo da meritocracia também.
Então, a partir do momento que tu já vive a prática básica da fé, então eu vou começar a te acrescentar mais. E não apenas simplesmente porque tu quer. Então, tu tem que começar a pôr em prática. Então, a gente começou a mudar a chave lá, nesse sentido. Eu tinha muita escola bíblica, a gente tinha um culto só de ensino bíblico. Não, mas calma aí, vamos começar a pregar sobre amor. E a gente começou a bater muito sobre isso. E não foi uma coisa de uma hora para outra. Sim, não foi. Toda a transição. Mas mudou bastante. Então, hoje, os nossos supervisores, a gente incentiva a fazer... É supervisor de célula, vai fazer ITQ, né? Sou a favor do ITQ, sou a favor do ensino. Mas eu sou contra a muita teoria e pouca prática. E aí entra, né, a questão do testemunho, porque às vezes não é o que nós conhecemos, né, mas o que fazemos com o nosso conhecimento, o que nós praticamos, na verdade. E tu tá falando, eu tava lembrando assim, porque hoje, esse ano, né, a gente batizou uma família na nossa igreja, e essa família é a família do meu primo de sangue. Né? Então nós batizamos toda a família dele e agora no próximo encontro vai batizar a filha dele. Acho que é a única que falta da família da casa dele hoje batizar. E aí eu tava pensando, quando que isso começou, né? Quando que essa semente começou a ser plantada no coração dele? E aí eu lembrei que alguns anos atrás eu fiz um grupo no WhatsApp e adicionei todos os primos. Eu falei, galera, vamos fazer uma reunião dos primos. Aí a gente marcou na casa de um deles, fizemos uma reunião. E lá não foi uma reunião para evangelizar, simplesmente, olha, agora eu vou pregar a palavra, vou falar de Jesus. Não. Foi uma reunião para a gente estar junto. E cada um fez aquilo que estava acostumado a fazer no seu dia a dia. E eu fiz aquilo que eu estava acostumado a fazer no meu dia a dia, ser crente. Né? Fiquei ali, sem ser chato, sabe? Sem ser aquele cara que fica, ótimo. Tu tá em pecado, tu tem que abandonar isso, porque sabe? Cara, eu vivi o estilo de vida de Jesus. Eu me senti entrando, né, na casa de pessoas que precisavam do Senhor. E aquilo marcou eles. De uma forma que eles falaram assim, cara, é diferente. Aí eu via também o respeito deles por mim. Algumas vezes eles baixavam as músicas, às vezes eles paravam de beber alguma coisa quando estavam perto de mim. Eu via esse respeito. Mas eu não ficava impondo isso e nem colocando, sabe? O que isso começou a gerar? Aí ele me convidou para o aniversário da filha dele. Eu fui, estive junto, orei por ela. Aí você vê, entende? De fazer uma oração, de estar junto. E realmente, isso é fruto de muitos anos de oração. Pela família, por eles, assim. Mas eu percebi que não foi, sabe, impondo as coisas que você... Mas tá caminhando junto. E o nosso problema, às vezes, é que nós não conseguimos ganhar mais pessoas porque nós vamos nos isolando do mundo. Nos tornando tão... e também não é errado isso, né? Mas é uma forma, às vezes, de perder contato. A gente vai perdendo contato. A gente só vai em aniversário de cristão, só vai em festa de casamento de cristão, só vai em festa de família dos que são crentes, que não são, a gente isola, sabe? E como que eles vão ouvir de Jesus, através de nós, ou simplesmente do nosso estilo de vida? Porque muitas vezes nós não vamos poder abrir a boca para falar, né? Porque não vai ficar legal, vai mais afastar as pessoas do que atrair. Mas a nossa vida denuncia Jesus. Com certeza, com certeza. Eu sou um amante dessa postura, né, cristã, da gente estar acessível para iluminar, né, e não para julgar. Então, a gente tem que ser uma fonte de inspiração, de motivação, né? E com certeza a gente fala muito através das nossas atitudes. Então eu vivo num bairro onde a gente tem, infelizmente, uma postura cristã ainda muito errônea, né? No sentido da gente ser o dono da verdade, da gente ser os santinhos, os perfeitos, aquela coisa toda. E isso repulsa as pessoas ao invés de atraí-las, né? Isso, obviamente, atrair pessoas não é ser permissivo, sim, né? Mas é ser exemplo, né? E um dos exemplos é o exemplo de amor, né? Eu preciso amar primeiro, né? Então eu me relaciono com o padre lá, eu sou um amigo do padre lá da Restinga, e ele disse para mim que eu sou o único pastor que ele é amigo. Eu disse, tem um monte de pastor aqui na Restinga que é legal, acho que só falta a gente construir essas pontes, né? Eu disse pro padre, tem coisa que a gente nunca vai fazer juntos, por conta das nossas liturgias, a nossa forma de crer em Cristo. Agora tem coisas que a gente pode fazer junto, a gente pode ajudar o próximo junto, né? A gente pode fazer um bairro melhor juntos. E isso tem nos aproximado muito. Eu vejo que algumas atitudes nele, né, até têm mudado. E eu fico muito feliz com isso, porque eu sinto que de alguma forma
eu faço bem para ele. E eu disse pra ele, cara, eu te amo em Cristo Jesus, assim, eu não sei como explicar, mas realmente Deus colocou um amor no meu coração por ele, eu oro por ele e tudo mais. Eu creio que Deus está fazendo algo especial. Sim. Mas isso não é só com ele, eu vejo em outras esferas, inclusive outras religiões, entende? De ter acesso, de conversar, de ter diálogo, de não começar julgando, né? Você é isso, você é aquilo, não, então eu não vou me relacionar com você. Como assim? Jesus esteve em todas as esferas, né? E andou de uma forma brilhante, inspiradora. A gente acaba criando uns dogmas e acaba, infelizmente, não cumprindo o papel da igreja, né? A gente precisa estar em todas as esferas. Tem coisas e valores que nós não podemos abrir mão. Sim. Né? Mas tem muitas coisas que nós podemos, sim, nos adaptar e permitir com que as pessoas nos conheçam mais. Eu não sabia que um pastor pode ser legal assim. Eu não sabia que um pastor podia ser assim. Vocês podem fazer isso também? Sim, a gente é livre. E muitas pessoas confundem isso, né? Você acha que ser pastor, você agora é um anjo, né? Você está isolado de tudo, não. E essa é a grande beleza, né? De você conseguir conectar com pessoas diferentes sem perder seus princípios, seus valores. Né? Pelo contrário, fazer com que elas fiquem curiosas com os teus princípios. Por que você vive isso? O que você acredita nisso? Você entende? Tu vê que isso... Esse dia eu estava conversando com 2 amigos, né? 2 autoridades, e eles estavam tão à vontade comigo que eles começaram a falar entre eles de um assunto que não era legal. Daí eu olhei para eles, pessoal, só um momento, vocês esqueceram que tem um pastor aqui? Daí eles olharam para mim, ô pastor, desculpa aí. Então, se vocês querem conversar nesse nível, então eu dou licença para vocês, né? Agora, se for um nível melhor, a gente conversa. Ele, não, ô pastor, fica com a gente aqui, não sei o quê. Então, a gente tem sim esse acesso e as pessoas acabam se sentindo à vontade, próximos, mas nós é que impomos os limites sem o julgamento, apenas dizendo, cara, eu vou dar liberdade para vocês, isso está passando da conta e não é assunto, não quero nem escutar esse assunto. Claro que falei isso de uma forma mais tranquila, sim, né? Sim. Que isso leve, entende? E é isso que eu acredito muito no evangelho, Márcio, um evangelho muito mais leve, né? Mais firme, entende? É leve e firme. Então eu consigo andar, viver, construir, enfim, mas sem negociar algumas coisas que para mim são valores inegociáveis, entende? Legal. Então isso não tem como as pessoas não se inspirar, porque a sociedade precisa da fé, precisa dessas verdades bíblicas mesmo sem eles saberem. A partir do momento que eles têm um contato com a verdade bíblica, isso vai mostrando para eles o quanto eles estavam precisando dela. Mas eles só vão saber disso se a gente pregar. E, né, não é o que a Bíblia fala? Como saberão se não tem quem pregue? Mas a gente não prega só com nossas palavras. Aliás, a sociedade está cansada das palavras dos crentes. Entende? Eles estão cansados. Eu confesso sim, a sensação que eu tenho é que se eles disserem assim, ó, crente, fica quieto. Sabe? Não aguento mais te ouvir. Entende? Por quê? Porque nossas palavras não estão combinando com nossas ações. Verdade. Então, a partir do momento que eles olham nossas ações, dizem, agora eu quero te ouvir, porque eu sei quem tu é. Então, eu acho que só tem que mudar um pouco disso, assim, né? Eu vejo verdade em você, né? Eu vejo verdade. Então, eu quero saber o que tu tem para dizer. Entende? Aí a coisa é diferente. E nós entramos pelo caminho errado. A gente começa a falar, mas a gente vive muito pouco. Entende? Então isso é estranho, é esquisito, sabe? É perturbador. E isso não proclama o reino, não permite que o reino cresça. E eu acredito que as células provocam isso nas pessoas, porque tu não pode ser crente só na igreja para viver a visão. Tu tem que ser crente a semana toda, porque ninguém vai visitar a tua casa se tu grita com a tua mulher. Tu tá entendendo? Se tu anda com uma amante, se tu tem um comportamento... Não te dá bem com os vizinhos. Não te dá bem com os vizinhos, e entre outras coisas, né? Então, tu é um mal, uma pessoa má no teu dia a dia, ninguém vai na tua casa, ninguém vai aceitar um convite teu. Então, a célula nos obriga, de uma forma positiva, propositiva, que a gente viva Cristo no nosso dia a dia. Os tempos, eles mudaram muitos, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, morava com os meus avós, tinha muito daquela coisa, né? O vizinho, quando precisava de alguma coisa, batia na casa do outro vizinho e falou, tem aí uma xícara de açúcar, tem uma xícara de café. Aí a pessoa pegava aquela xícara de açúcar, levava para casa, mas quando ela voltava para devolver, ela devolvia 1 quilo de açúcar. Porque ela estava comunicando, olha, obrigado porque você me ajudou, eu estou deixando uma porta aberta para a próxima, né?
Se caso eu me aperte, eu precise. E eu percebo que hoje, por mais que você tenha muitos vizinhos, as pessoas estão cada uma no seu lugar, né? Na sua casa, fechadas, trancadas, e elas não existe mais aquele relacionamento lateral, né? De um vizinho conversar com o outro, de ter... Existe, mas é cada vez menor, né? Até por causa do ritmo também de trabalho, enfim, uma série de coisas. Só que o que acontece? Não é porque a gente não está conversando que a gente não está sendo visto, não está sendo percebido. Que a gente não está sendo ouvido. Exatamente. E é isso que precisa quebrar, né? A gente fala muito sem dizer nada. A nossa atitude, a nossa postura fala muito, nosso olhar fala. Então as pessoas estão nos escutando o tempo inteiro. E às vezes a gente está fazendo um grande barulho e um barulho ruim. É um barulho ruim quando você compra no mercado perto da sua casa ou no armazém perto da sua casa, não paga. Ou compra roupa de alguém que... Né? É quando você interage com o caixa. Né? Quando você interage com o caixa, o que você reclama, o que você não encontrou no mercado, como você fala, o tom da voz. Não adianta tu fazer a coisa certa do jeito errado, né? Então, essas são as pequenas coisas que realmente fazem toda a diferença. Eu faço muito questão de fazer quase tudo que eu posso dentro do bairro. Sim. Tudo que eu posso, né? Eu procuro evitar ao máximo sair do bairro. Porque daí eu conheço as pessoas das lojas, eu conheço as pessoas do mercado, eu conheço os vizinhos, eu interajo, né? Todo mundo conhece meu carro. Então, lá é o pastor, é o pastor, é o pastor. Então, eu tento, claro, eu não acerto sempre, mas eu tento ao máximo estar presente, né? E dar um testemunho adequado para que quando as pessoas pensarem em igreja, pensarem em pastor, elas não blasfemem. Exato. Entende? Elas não pensarem em Cristo. Eu ensino isso lá na igreja, né? A gente aprendeu isso nos nossos cursos, nossas viagens. Viajamos muito, né, Márcio? Verdade. Saudade de viajar contigo. Que primeiro a gente ganha pra gente, né? A gente tem que ganhar a pessoa pra nós. Pá, gostei desse pastor, gostei desse cara, né? Eu achei legal esse irmão, essa pessoa da igreja, fulano. Então, tu ganha primeiro pra ti. Depois tu ganha pra Cristo. Né? Tu apresenta Cristo. Por que tu é assim? Por causa de Jesus. E depois tu ganha para a igreja. Hoje nós queremos ganhar direto para a igreja. Então esse caminho acaba virando muito turbulento e tu vai cada vez menos pegar nessa rede. É exatamente isso, perfeito. E a pessoa vai olhar para nossa vida e vai, pô, mas esse cara aqui, como é que... tem uma célula na minha casa. Meu Deus, célula. Quer ter igreja, os irmãos da igreja na casa dele. Então são situações, né? E aí a gente vê a questão, às vezes, cultural, porque como nós colocamos trava em algumas coisas, né? Ontem eu estava conversando com um irmão da Venezuela que veio, tá congregando com a gente, e ele tá 2 semanas no Brasil. E ele fala muito pouco português, né? Então eu me defendo lá, que eu tô no espanhol. Aí eu conversando com ele, ele me falando que ele era tipo obreiro lá na igreja lá na Venezuela. E eles tinham, lá eles não chamam de célula, eles chamam de casa de oração. E aí na casa de oração, eles faziam 5 horas da manhã a casa de oração. Eles iam para casa do irmão, fazia 5 horas da manhã. Que loucura. E aí ficava 1 hora de oração. Eu já vi células 11 da noite, mas 5 da manhã eu não tinha visto ainda. Aí 5 da manhã ficava ainda 1 hora orando. 1 hora de oração. Depois um compartilhar da palavra e as pessoas iam. Ele me mostrou foto das reuniões nas casas. Que legal. Como a cultura é diferente, como a gente não pode engessar as coisas. Exatamente. Né? Então aquilo dá certo, talvez lá dê certo 5 horas da manhã para eles, não sei se por causa de trabalho ou outros motivos, enfim, né? Às vezes cultural mesmo. Talvez aqui para nós não daria, mas mais tarde, enfim, adapta. Mas é aquela coisa que nem você falou, se você não tem um bom relacionamento com a vizinhança, como que você vai pregar o evangelho para eles? Como que eles virão na sua casa ou até mesmo aceitarão ir numa reunião onde você está? Né? Não conhecer teu estilo de vida. Mas pastor, eu sei que você faz um trabalho muito relevante com a sociedade lá do bairro Restinga, né? Com a população, com alguns projetos sociais que tua morada tem lá. E que tudo isso também partiu a partir do momento que você começou a trabalhar com célula, foi ganhando pessoas para Jesus, pessoas qualificadas ou pessoas com disposição de servir, se juntaram ao teu time. E como tem sido essa experiência de estar interagindo mais com a comunidade? Porque eu acho que, na verdade, toda igreja precisava fazer esse tipo de projeto, de trabalho social. Eu queria que você falasse um pouquinho até para os nossos telespectadores, ouvintes e participantes do Bora Crescer aqui.
Bom, isso é uma outra coisa incrível, né? Na verdade, sou um abençoado, assim. Eu me sinto muito abençoado por Deus, porque Deus tem me permitido vivenciar algumas coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sempre fui aquela pessoa, aquele cristão, aquele líder, de chegar às 7 da manhã na igreja e sair às 11 da noite. No domingo, assim, eu passava o domingo na igreja. Então, eu nunca me via fora da igreja, né? Eu fui criado numa cultura dentro da igreja. Sim. Então, essa cultura de dentro da igreja sempre gerou em mim nenhuma expectativa de fora. E isso funcionou por muito tempo, né? Eu não gostava nem de visitar outras igrejas, para te ter uma ideia. Eu era assim, mas penso num Caxias mesmo. Eu queria ficar só na igreja local. E Deus, devagar, foi desconstruindo isso em mim. E com relação à comunidade, ao bairro, existem fases da minha vida. Eu tive uma fase que eu tinha vergonha da Restinga, né? Eu não dizia que eu morava na Restinga. Eu dizia que eu morava na Zona Sul de Porto Alegre. Então eu tinha que preencher um cartão de loja, assim, qual bairro? Zona Sul. Eu não botava Restinga. Eu passei dessa fase quando Deus falou muito ao meu coração, né? E eu comecei a perguntar, foi naquela fase dos 3 anos de oração. A oração é fantástica. Eu vi tu fazer um vídeo ali sobre oração, né? Um trecho de um vídeo, acho que foi no Instagram que eu vi, e tu foi muito feliz nas tuas colocações a respeito da oração. Se não tiver oração, não tem crescimento, não tem mover de Deus, não tem fala, não tem nada. A oração ali fez aqueles 3 anos, foram anos de silêncio, viu? Foi impressionante. Eu orei com todo o meu coração a Deus e eu não via resposta alguma de Deus. Pelo contrário, parecia que os problemas tinham se multiplicado naquele tempo. E depois sim, veio todas as respostas, as coisas começaram a tudo fazer muito sentido. Então, a oração também tem esse ingrediente do perseverante, né? Se tu não for perseverante, tu vai acabar deixando de ver as pérolas que tem como resultado de tudo isso. E quem se incomoda com a palavra resultado é um hipócrita, na verdade. Porque tudo que tu faz na vida, tu vai trabalhar porque tu quer o resultado do dinheiro. Exato. Né? Tu ama tua esposa porque tu quer o resultado que ela também te seja recíproca nesse amor. Sim. Então existe muita hipocrisia nisso, sabe? Aquela falsa santidade. Não, meta, não pode falar em resultado porque isso é a empresa dentro da igreja. Aquela frase vá célebre, se catar, né? Igrejas cheias de pessoas vazias. Eu confesso que a minha paciência com esse tipo de público é muito pequena. Mas assim, o que aconteceu? A gente começou a entender que Deus estava nos incomodando para algo, né? Quando começaram a vir as respostas, né? E uma das coisas era aquela questão de sair. Vieram bater na minha porta, alguns anos batiam na porta da igreja, diziam, vamos fazer uma caminhada juntos, vamos fazer um evento interdenominacional. Eu dizia, cada um cuida do seu, eu tô cheio de problema aqui. E eu sempre fechava a porta na cara das pessoas que vinham. Sim. Aí um dia um cara sentou na secretaria e me convidou, vamos fazer um evento juntos. E aí, desculpa aqui. Esse aqui é o Lucas 10:2. Lucas 10:2. Esse aqui é o Lucas 10:2. Senhor, manda trabalhadores da tua obra. Amém. Porque, meu Deus, tem muito o que fazer. E aí, eu lembro que eu ia dizer não pro cara. Mas dentro de mim, o Espírito Santo disse, cara, vai com ele. Eu, meu Deus, nunca fiz nada com esse cara. Achei esse cara até meio maluco. Mas eu disse pra ele, cara, vamos fazer junto. E fizemos. Fizemos uns 8 eventos seguidos, assim. E foi muito bacana, assim, sabe? Foi muito doido também, no sentido de que eu tive conflitos, né, de ideias, mas ao mesmo tempo aquela unidade mexeu muito comigo. E eu percebi que Deus estava me conduzindo para algo. E aí comecei a fazer alguns trabalhos na comunidade. Eu sou técnico agrícola, né, e comecei a fazer alguns jardins, umas hortas, uma coisa aqui, mas sozinho. E fiquei uns 3, 4 anos trabalhando sozinho. Quem me ajudava era uma equipe de pessoas de um centro de recuperação chamado Caverna de Adulão, né, do pastor Sandro Leotti. E a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos. Ele me ajudava com os meninos, me cedia os meninos para me ajudar. Até que um dia ele não pôde me ajudar mais tanto, estava com poucos meninos no centro, e eu falei para a igreja, numa reunião de ministério, gente, eu preciso fazer uns negócios, eu estou meio sozinho. Aí o ministério olhou para mim e disse, pastor, a gente pensou, quando é que o senhor vai nos chamar? Né? Só o senhor está fazendo isso, não chama a gente. E aí a igreja começou a sair comigo. E cara, foi um negócio, desculpa, né? Pastor, foi um negócio assim, fantástico. Não tem, os títulos ficaram lá fora. Foi fantástico, porque a igreja se apaixonou por isso. A gente fez o Dia D da Restinga, que é um projeto local lá de voluntariado, e outras atividades. Isso foi começando a trazer uma repercussão muito positiva. A intenção era abençoar somente. Sim. Mas a repercussão foi muito positiva. Assim, a comunidade começou a receber isso com carinho, comecei a receber apoio de pessoas e tudo mais. E foi
claro que não foi nada de uma hora para outra, né? Isso é uma coisa também que um dia a gente pode falar assim, só sobre isso, porque são muitas experiências tops demais, sabe? Coisas incríveis de Deus. E a gente começou a fazer coisas pontuais, mas sempre pedindo para Deus, a gente quer fazer uma coisa sistemática. Então tudo era muito pontual, assim. E aí até que chegou um momento, eu não sei se não tá ficando muito longo aqui, mas de qualquer forma tu vais editar depois, né? O que eu queria te falar assim, ó, chegou um momento onde Deus proveu o sistemático, que é o Quadra Viva hoje. Eu moro aqui e a igreja é aqui. Para cruzar esse trecho, eu passo por uma quadra, e é uma quadra incrível, no coração da Restinga. Nessa quadra tem campo de futebol, tem uma praça, tem um terminal de ônibus, tem um posto de saúde e tem uma escola. Tudo o que precisa ali, né? 5 áreas públicas muito importantes. Circulam ali durante o mês, depois a gente fez dados e tudo mais, né? Nesses âmbitos todos, mais de 15 mil pessoas por mês. Circulam. Fora aqueles que moram ao redor. E aí, aquele campo na minha infância, ele era fantástico. Naquele campo eu sofri um acidente com 4 anos de idade. Eu sou um deficiente físico hoje, porque foi naquele campo que eu sofri um acidente. Naquela época eles não sabiam consertar direito a gente, não me consertaram direito. Eu lembro do auge, do apogeu daquilo ali. Tinha campeonatos de várzea ali que reunia 1.500, 2.000 pessoas no entorno. Se tu não chegasse cedo, tu não enxergava o jogo. Então era coisa de família, a gente ir pro campo. E com o tempo, com a violência aumentando, com os problemas sociais, né, com o abandono do governo e tudo mais, o lugar ficou depredado, telas caídas, a sociedade já não usava mais o espaço, tudo assim atirado, e muito ruim mesmo. A sensação que eu tinha que era uma quadra morta. A escola com índices terríveis de educação, né, falta de um monte de coisa. O posto de saúde chegou a ser o pior posto de saúde da cidade de Porto Alegre, isso foi um índice que eu busquei. Né? A praça era conhecida como Praça da Morte, né? Era um lugar que às vezes até alguns meninos foram descartados ali, né? O final da linha não tinha recebido nenhum tipo de investimento, né? É um lugar assim horrível. E aí eu passava por esse tempo todo, eu estou há 29 anos na igreja, eu passava por aqui, e boa parte do tempo, depois do apogeu, tinha uma certa repulsa pelo espaço. Eu não conseguia olhar para aquele espaço e ver alguma coisa de mudança ali. Então sempre tinha uma coisa assim de repulsa pelo espaço. Aquele lugar sujo, aquele lugar ruim. E eu ia para a igreja. Com o tempo que a gente começou a fazer os trabalhos pontuais, eu comecei a me sentir culpado. Porque eu pensei, eu faço um trabalho aqui, eu faço um trabalho lá, outro lá, mas perto da igreja eu não faço. E aquele lugar tá feio, né? Podia fazer alguma coisa ali também, né? Para até dar um equilíbrio. Sim. Mas foi numa sensação assim mais protocolar do que realmente apaixonante. E aí a gente começou a fazer então alguns trabalhos pontuais na escola, né? Um conserto de um telhado, né? Uma capina, uma limpa, a pintura de um banco. A gente começou a fazer algumas coisas ali na escola, mas ainda muito sem pretensão alguma. Mas o que aconteceu? Esse circular continuou e aí começou a ser diferente. Eu comecei a me sentir incomodado por aquele espaço. Já não era mais um desprezo, era um incômodo. Mas isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal. E continuei só dizendo que não estava legal. Depois surgiu, isso é um espaço, não sei, talvez 2, 3 anos. Começou a colocar no meu coração que eu precisava fazer algo. Mas tem que fazer algo aqui, tem que fazer algo aqui. E eu comecei a dizer, Deus, o que eu vou fazer? Isso aqui está abandonado. Se eu entrar aqui, existem diversos nichos políticos e culturais no bairro, né? A partir do momento que tu entra num lugar, tu vai chamar atenção. E aí, se tu não tem uma legalidade por aquele espaço, tu pode ser tirado dali a qualquer momento. Quem te deu o direito de entrar aqui? Quem te deu o direito de fazer algo aqui? Entende? Então eu comecei a me questionar muito sobre isso também. Então, não adianta, não tenho autoridade para mexer aqui. Eu tô assim, e eu comecei a orar nesse tempo todo, né? Bom, tô tentando resumir, né? Não, fica à vontade. Tô tentando resumir. É muito bom te ouvir. Aí o subprefeito, a gente sempre teve, nos últimos 10 anos, uma proximidade muito boa, assim, com a subprefeitura do bairro. Então, Deus nos permitiu nos chegar a eles, sempre sem nenhuma pretensão de recíproca, a não ser
cuidar do bairro. Então, sempre deixei a comunidade evangélica disponível, do poder público local. No que nós pudermos, como comunidade evangélica, somar com o bairro, a gente está disponível. E eu, então, ainda sou o presidente da Copar, né, da Comissão de Pastores. Então, a gente construiu sempre muita coisa boa com a subprefeitura. E aí, um dia, o subprefeito chegou para mim e disse assim: pastor, você não quer adotar um espaço no bairro? Eu já tinha experiência de adotar outros 2 espaços longe da igreja. Eu disse: cara, eu até tenho vontade, mas é um porre. É uma burocracia chata, eu tenho que passar por 10 departamentos, é um mais mal-humorado que o outro, assim, ó, eu não tenho mais paciência para isso, entende? Eu tenho mais coisa para me fazer. Ele disse: não, o prefeito Melo mudou a lei. Então, se tu preencher uma fichinha que tu preenche em 5 minutos, ela foi aprovada, tu fica adotante do espaço. Eu disse: cara, é só porque tá vindo de ti, eu tô acreditando nisso. Então me dá essa ficha aqui. Sentamos. Ele tinha uma meta, ele tinha que, por ordem da prefeitura, tentar conseguir com que máximo de espaços possíveis. O prefeito Melo criou, né, uma lei de prefeitura de praça, aquela coisa toda. Então ele queria multiplicar isso. Sim. Eu olho aquela ficha e digo assim: cara, mas não tem como cortar grama de um campo, por exemplo. Eu não tenho estrutura para cortar grama de campo. Não, o senhor só coloca no papel o que o senhor vai fazer. Eu disse: meu Deus, isso aqui é o paraíso da adoção, né, cara? Aí eu botei o que eu queria fazer. Não, eu conservo isso, eu conservo aquilo, eu pinto, mas cortar grama não corto. Aí mandei, 30 dias depois, sair no Diário Oficial de Porto Alegre. A gente adotou a praça e a gente adotou o campo. E aí eu fui indicado pelo subprefeito, foi o único subprefeito até então do bairro, aprovado, indicado por uma liderança do executivo e não do legislativo, a ser prefeito de praça. E passei pelo critério lá de alguns membros do orçamento participativo e acabei sendo aprovado como prefeito de praça. E a gente começou a fazer uns trabalhos ali. Bom, o resumo da ópera, assim, eu louvo muito a Deus, porque foi Ele que acompanhou todo esse processo no meu coração. Primeiro tinha que trabalhar em mim, né? E hoje a gente é apaixonado por aquele espaço. A gente chamou o projeto de Quadra Viva. Antes de fazer qualquer atividade lá, nós fizemos um abraço na quadra, pegamos o povo e abraçamos toda. Chamei alguns políticos, chamei algumas pessoas que a gente conhecia. Quem quisesse vir, juntei com o povo da igreja e fizemos um estender de mãos para aquele campo todo, assim, sabe? E antes de estender de mãos, esse pastor é meio doido, né? Peguei um tapete, botei no chão, encharquei de óleo o tapete, né? Depois de uma oração ali, depois de um protocolo, né? Dando oportunidade para um, pastor Hamilton estava junto, para outro. Cada um falou um pouco: bom, agora nós vamos abraçar e vamos orar por isso aqui. Botei uma caixa de som, só que assim, cada um que for para abraçar e passa no tapete com óleo aí, unge. Aí o pessoal botava o pé no óleo ali. Tem alguns que nem cristãos eram ali, mas entraram na graça, no propósito. E abraçamos o campo, toda a quadra, escola, tudo, e oramos. Oração rápida, mas oramos, abençoamos e começamos o trabalho. Mas o que tem acontecido lá hoje é uma quadra viva realmente. Tem muito o que fazer ainda. Mas se tu olhar o que era antes e olhar o que é é impressionante. E o que é mais impressionante não é só o que a gente enxerga, mas é o que a gente sente. A sensação de estar ali é uma coisa fora do normal. Assim, a gente sente a presença de Deus no lugar. Até pessoas que não são cristãs, mas como a atmosfera aqui é boa, como o lugar aqui é bacana, como está acontecendo. Graças a Deus, através do pastor Hamilton, como é bom ter representantes, né, da igreja. O pastor Hamilton foi muito sensível, o gabinete dele muito sensível, e fizeram emendas impositivas, colocamos telamento. E tu sabe que quando uma pessoa começa a fazer, Deus vai movendo outras, né? Por conta do mover do pastor Hamilton, a Secretaria de Obras fez serviços extras que a gente não estava nem esperando. Então hoje o campo está iluminado. A minha meta para o campo ser iluminado era lá em 2025, já está iluminado agora, né? E a gente fez uma horta na igreja de 100 metros quadrados, a primeira horta comunitária dentro de um decreto municipal, totalmente legalizada de Porto Alegre, uma horta incrível. Sábado agora eu vou fazer o 4º plantio na horta, a comunidade tem entrado. Tu sabe que enquanto a gente fazia a horta, que era para fazer em uma semana, ficamos ali quase um mês fazendo, porque teve alguns empecilhos com chuva e tudo mais. As pessoas paravam na parada do ônibus, que é próxima da horta, e diziam assim: o que vocês vão fazer aí? Vão fazer uma bocha? Porque é uma horta comprida, assim, né? Sim. Disse: não, isso que vai ser uma horta. As pessoas diziam: não, isso é dinheiro jogado fora, isso aí vão estragar tudo, vão vandalizar. Mas olha, eu ouvi várias pessoas dizerem isso, E eu estava ali junto, que eu gosto, né, de botar a mão na terra, é a minha área, eu gosto, capinar, aquela coisa toda. E eu ali trabalhando, e as pessoas diziam: não, mas capaz, não, a tua intenção é boa, mas tu tá louco, vai ser dinheiro jogado fora. E eu dizia: não, Deus está no negócio. Deus está no negócio, Deus vai abençoar, vai ser legal.
E as pessoas, eu não sei não, isso não vai dar certo. Então foram vários dias ouvindo essas coisas. Sim. Agora é interessante que as pessoas chegam ali e dizem, nossa, que negócio incrível isso aqui, que maravilhoso, isso aqui é fantástico, nunca vi nada igual. E eu dizia, não, é porque Deus está no negócio. É porque Deus está abençoando, né? Então é por isso que isso está acontecendo. Na verdade, eu, Fabiano, nunca faria aquilo ali. E numa conversa com os americanos, né, a gente se filiou à FCA, que os atletas de Cristo nos Estados Unidos já vieram 3, 4 vezes na Restinga, ficam lá conosco, é bem legal mesmo, técnicos, atletas, etc. E esse ano a gente fez uma agenda com eles incrível. E uma das coisas que a gente fez foi uma entrevista na rádio com 2 deles, né? E aí, conversando, eles colocaram, tinha intérprete junto, colocaram que eles ficaram impressionados com nossa paixão pelo local, pelo bairro, né, pelas coisas. E eu disse para eles, o mérito é do Senhor. Eu nunca tive o desejo disso e eu nunca orei para que Deus me apaixonasse pelo bairro. Sim. Né? Foi Deus que colocou essa paixão dentro do meu coração. Então foi Ele que me despertou, que me incomodou. Se eu não fizesse o que Ele estava fazendo, eu não seria feliz. E eu ia sofrer as consequências disso, né? Porque Deus estava me confiando algo e eu estava dizendo não para Ele. Então, se existe algum mérito que acontece na Restinga, se alguma coisa bacana está acontecendo lá, é porque, se existe algum mérito meu, foi porque eu simplesmente decidi obedecer a Cristo. E aí Ele colocou uma paixão. Agora, existe hoje uma paixão por causa da obediência. No começo só foi obediência. Entendeu? Eu senti que tinha que se fazer algo. Sim. E eu tava... Aquela história da nuvem moveu, né? Sim. Pô, a nuvem tá vindo pra lá. Não, mas tá bom aqui, não quero ir pra lá, não. Já tem um monte de problema aqui. Não, mas é que a nuvem tá lá e Deus tá na nuvem. Entendeu? Então, não, vamos pro lado da nuvem, então. Então, é isso que tem acontecido lá. Assim, a gente dá todo o crédito. E não é ser piegas aqui, ou enfim, ter um jargão, ou seja o que for, né, nesse sentido. É que realmente é um mover de Deus. Realmente é um mover de Deus. A igreja precisa sair para a rua. A gente sente a necessidade de estar na rua. E aí todo mundo começa a fazer sentido, né? Jesus não disse vinde, né? Jesus disse ide, né? Jesus disse porque nós seríamos luz, nós seríamos sal. A gente vai ser luz aonde? Aonde está em trevas. Né? Se onde já tem luz, não faz sentido ser luz, né? Então é preciso a gente estar onde as trevas estão. E obviamente nós temos que nos preparar para isso. E esse é o desafio do pastorado, da liderança, do exemplo. Não é só eu mandar, é eu ir junto. Olha, tem que ir lá, mas vamos... Não, vamos ir junto, vamos comprar ideia. E eu entendo, para encerrar essa parte, Márcio, eu estou tentando aqui ser realmente resumido, é que nem todo pastor tem essa vocação de fazer o trabalho social, né? Mas a igreja é vocacionada para isso. Então o pastor precisa fazer essa leitura. Poxa, eu não sou o cara de estar lá, de cortar um cabelo, de fazer uma horta, né? Eu não sou. Mas a igreja que Deus me deu para fazer tem que ter essa vocação. Então, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na área social? E são tantas as áreas. Eu posso fazer visita a presídios, eu posso fazer visita ao hospital, capelania hospitalar. Eu tenho tanta coisa que pode ser feita. Eu não posso me conformar em achar que não tenho vocação e não fazer nada na área social. E às vezes também tem a questão, ainda que você não tenha o talento natural para desenvolver, por exemplo, comparando aqui, você é um técnico na área agrícola e eu não entendo nada. Mas ainda que eu não tenha esse talento ou até esse conhecimento, vamos assim dizer, talvez lá na igreja onde eu pastorei, tenha algum irmão que tenha. Deus vai prover. E aí, de repente, ele tá lá fazendo e eu tô com ele. Tô junto ali, tô mexendo junto, tô aprendendo com ele. E Márcio, tinha gente ligada ao esporte, né? A gente começou a fazer futebol, eu só sabia assistir, não sei dar um treino de futebol. Quando eu disse, vamos fazer futebol, eu descobri que tinha gente que já dava aula em escolinha há anos, tinha uma baita de uma expertise, meninos que sabiam e viveram em escolinhas de futebol, tinham expertise. Então, ou seja, vamos aproveitar esse pessoal que tem. Agora a gente está lançando um novo esporte que é o softball, né? Que é uma coisa totalmente inusitada. Eu dizia para Deus, eu preciso de mais um esporte, porque nem todo mundo dá para futebol aqui, né? O pessoal é meio perna de pau às vezes. Então eu não posso tirar essa criança do projeto, eu preciso oferecer uma alternativa. Eu estava orando por um esporte, e o esporte que caiu como uma luva, assim, foi uma simbiose de coisas que permitiram que fosse esse esporte escolhido, foi o softball, que é uma variação do beisebol, é muito parecido com o beisebol, tem pequenas diferenças, e é um esporte mais acessível que o beisebol é um pouquinho mais complexo. Então eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Daí Deus manda uma treinadora de softball dos Estados Unidos, e
E ela vem e ela faz algumas clínicas aqui e a gente consegue uma ligação com a colônia japonesa de Gravataí e essa ligação fica próxima, houve uma ligação bacana assim com eles, né? Eles aceitaram a gente como igreja e eles se colocaram à disposição para nos treinar aqui. Então, eu até te convido, se caso você quiser, o Marlon também, sei que ele está fazendo um trabalho social ligado ao esporte. Dia 25 de novembro agora, nós teremos o lançamento do softball, do Quadra Viva Softball. E vai ter 2 equipes profissionais de softball jogando. E a gente vai fazer lá uma festa de manhã, lá, lançando isso. E a partir do sábado seguinte, todo sábado pela manhã, nós teremos treinos de softball também. Então eu tenho falado para a colônia japonesa, nós vamos, porque eles têm falado para mim, pastor, os filhos dos japoneses já não estão curtindo mais tanto o softball, né? Então a gente está precisando de equipe e às vezes a gente não está sentindo que não está vindo atletas novos. Eu disse, a Restinga vai ser um celeiro para vocês, né? E inclusive para o Brasil, eu creio que Deus vai abençoar muito, isso vai reverberar. E é uma coisa estranha, né? Porque é um esporte caro, é a luva, é o taco, é o chapéu, é a roupa, tudo tem todo um protocolo que custa, mas Deus está provendo, sabe, Márcio? A gente está começando um projeto com uma gama de materiais que, cara, a gente não comprou nada, a não ser o boné que a gente ganhou dos nossos patrocinadores. O resto tudo foi doações, né? E tá vindo mais uma doação dos Estados Unidos de material de softball novo pra gente. E aí eu penso assim, Senhor, tu é maravilhoso, maravilhoso. E o que é legal do softball? Não é só criança, velhos podem jogar. Sim. É um esporte que tu não precisa correr tanto, assim, né? E ele é muito emocionante. Então, alguns dizem pra mim, pastor, tu é maluco? Tem tanto esporte que dá pra fazer. Você vai fazer softball, o que é isso? Né? Eu disse, gente, eu tô só seguindo a nuvem. Foi Deus que foi ajeitando tudo. Eu disse, não tem como não ver Deus nisso. Sim. Então, assim, eu só tenho que fazer o que eu tô sentindo que Deus tá. Eu quero estar onde Deus quer estar. Onde Deus está, aliás. Ainda que isso faça algumas pessoas não entender. Na hora certa, tudo vai fazer sentido. Uau. Você sabe que a gente está fazendo agora uma parceria com o GPA, Clube de Regatas ali de Porto Alegre. É Guaíba Porto Alegre. Ele é o clube mais antigo do Brasil em fundação. Em atividade, perdão. E aí nós estamos fazendo uma parceria para os jovens do estado. Então, se o jovem até 18 anos quiser treinar no grupo a partir de agora, ele não vai pagar absolutamente nada. Mas que legal! Fazer, né? Ele for membro da geração forte aqui no estado, for membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele vai poder treinar no clube lá gratuitamente, sem nenhum custo. Acima de 18 vai ter o custo só para manter ali, né? Que legal, mas isso é tão bacana. Se tu não te importar, quando nessa nova vinda dos americanos, a gente está sempre incluindo esportes novos, né? Porque eles são muito ecléticos em relação a isso. Tem até surf, golfe, enfim, tudo. A gente pode daqui a pouco conversar contigo e ter uma agenda, né, com esse esporte também, porque é um esporte, né? Sim, eu esse ano eu tô meio que me adaptando o meu corpo, né, para uma prática mais firme de esporte. Então assim. somos dois. Eu por enquanto tô adaptando só na minha mente, tá? Tô na caminhada, no processo certo. Às vezes faço uma corridinha leve de 3 km, alguma coisa assim. Mas o ano que vem eu já decidi, vou pro remo. Que legal, vou ter essa experiência nova ano que vem. Fico muito feliz, muito já feliz. Já tá tudo certo lá com a turminha lá do GPA, vou treinar com eles lá. Que legal, que legal. Parabéns, ótima iniciativa. E o esporte é uma coisa que eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Eu sou aquele cara que via, esse que não é nem nascido ainda, né? Mas eu via o Karim Abdul-Jabbar jogando basquete nas madrugadas da Band, né? Da NBA. Né? Viu o Michael Jordan, o Magic Johnson, o Michael Jordan, enfim... jogando basquete, via as corridas da Ayrton Senna nas madrugadas, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de esporte, gostava do Luciano do Vale, eu sempre fui um apaixonado pelo esporte. Mas eu confesso pra ti que foi só quando encontrei a FCA que eu entendi que o esporte podia ser uma ferramenta de evangelização, de valores cristãos. Eu não conseguia juntar. Eu sabia que o esporte era uma coisa legal, mas não conseguia imaginar os dois andando juntos.
E aí os caras vieram para cá com 14 atletas universitários, 2 técnicos, e os caras vieram assim apaixonados. Eles ensinavam esporte, depois falavam evangelismo, falavam testemunho de vida, faziam apelo para ganhar Jesus. Na primeira vinda na Restinga, eles evangelizaram 300 crianças de projetos sociais. Aquilo foi impactante para nós, assim, muito impactante. Assim, minha mente começou a abrir, sabe? E foi de uma conversa, assim. Alguém indicou a Restinga, e aí disseram, tá, mas com quem eu falo na Restinga? Fala com o pastor Fabiano. Aí foram lá na igreja e me falaram, eu não entendi muito o que era, mas eu senti Deus naquilo ali. Eu disse, não, a gente vai receber vocês. Eu nem estava preparado para ir recebê-los. Aí eu chamei a igreja, gente, a gente tem que receber uns americanos aqui, eu preciso da ajuda de vocês. Eles compraram a ideia e apareceu até uma Kombi lá nesse processo todo, e andamos de Kombi com aqueles americanos para tudo quanto é lado, a Restinga. E ali foi muito impactante, porque ali eles colocaram uma semente no meu coração. Que legal. Né? E eles disseram para mim, não, olha, se tu quiser que essa semente brote, a gente te treina. Né? Então começaram a nos mentorear durante a pandemia, foi muito legal, assim. E o meu sonho, Márcio, eu tenho muitos sonhos, né? E o meu sonho é mandar todos os anos jovens da Restinga para os Estados Unidos. Todos os anos. Todos os anos. A gente quer trazer todos os anos eles para cá, e graças a Deus eles estão se agendando para vir novamente. Mas o que eu quero, a gente já criou até uma apostila, uma cartilha, né, de como o candidato pode se qualificar. É uma questão só de ajustes para a gente fechar uma parceria. Todo ano, eu acredito muito em inspiração, né? Os meus professores me tiraram com 16 anos da Restinga, professor de 8ª série, e pagaram meus estudos no 2º grau em Bento Gonçalves. E o meu mundo mudou totalmente, porque eu tinha ali uma referência, né? Então eu não acreditava em mim. Meu sonho era ser cobrador de ônibus. E eu não tinha... e veja bem, eu acho que é uma profissão maravilhosa e muito honrada. Eu só não conseguia me ver mais do que isso. Eu não conseguia me ver. Porque eu achava, como deficiente físico, não tinha possibilidade nenhuma. Quando os meus professores da 8ª série disseram, tu quer estudar, a gente vai te ajudar. Eu quero. Eu fiquei 4 anos em Bento Gonçalves, num colégio interno, num colégio federal, e lá meu mundo mudou. Eu viajei pelo estado e eu comecei a acreditar mais em mim, vendo outras referências. Sim. Então eu acredito muito na capacidade de tu te inspirar com outros ambientes. Deus, ele faz isso para mudar a gente, inclusive. Então eu quero muito que nossos meninos da Restinga possam estar indo para os Estados Unidos e voltar de lá e dizendo assim, não, é possível estudar, é possível eu crescer, é possível eu fazer a diferença, é possível ser diferente a minha vida. E eles inspirar quem eles voltar. E é uma cultura, porque a cultura americana, ela não é uma cultura de vitimismo, né? Não é uma cultura de protagonismo. Exatamente, é uma cultura de você fazer a diferença onde você está. Isso, e uma das coisas que eu admiro, eu sempre admirei muito os Estados Unidos, mas uma das coisas que eu admiro muito neles é aquela coisa assim, ó, não é o que o governo pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pelo governo. Exatamente. Então, o que eu posso fazer para mudar aqui? Sabe, para de ficar no agente passivo e seja o agente ativo, né, desse processo da tua vida. Claro que com a direção de Deus, com a bênção de Deus, com os valores de Deus, mas não esperando tudo que caia do céu. Isso não é cristianismo. Não. Né? Nem depender de bolsas, de situações. Não, né? de cotas, e seja o que for. Né? Tudo bem. Tem uma oportunidade que aproveitar, beleza, mas não que isso seja a razão de tu ser alguma coisa. Não, tu pode ser muito mais. Tu pode crescer, tu pode avançar, tu pode ser uma inspiração para a sociedade. Então, eu me sinto na responsabilidade, por conta dessa vivência, de ser um promotor para essas crianças e adolescentes. Legal. E eu creio que a gente tem 2 falas lá da comunidade evangélica, que hoje a gente vê outras comunidades não evangélicas falando a mesma coisa. Primeiro, que Deus ama a Restinga, né? E segundo, que a Restinga vai ser o melhor bairro de Porto Alegre. E a gente fala isso não querendo menosprezar ninguém. A gente entende o nosso papel em fazer algo para que isso aconteça. E mais do que profetizar, a gente tem que agir de acordo com aquilo que a gente acredita. Então a gente tem que sempre estar pensando grande. E, cara, tem acontecido uns negócios na Restinga que não tem explicação. Eu estava numa reunião essa semana com algumas autoridades, secretário de inovação, o pessoal do DMLU, a gente está num projeto novo lá para Restinga, e eu estava falando para eles assim, olha só, gente, Deus tem feito algo muito especial aqui nesse bairro, uma coisa que não tem explicação, assim, alguns milagres estão acontecendo no bairro. Eu estava falando para pessoas do meio secular, não tinha nenhum cristão ali, não era uma reunião cristã. Sim. Tinha cristãos, mas não era uma reunião cristã. Aí eu disse, olha, tem acontecido algo diferente nesse bairro, e eu acredito que existe um ingrediente divino muito poderoso agindo aqui.
né? E eu acho que é muito importante a gente seguir esse fluxo, né? Então, é porque a reunião, a pauta é uma pauta grave, porque uma das maiores mazelas do bairro é o lixo. O descarte irregular, os focos irregulares. Então, a gente está tentando propor que a Restinga seja o bairro mais limpo de Porto Alegre. Então, foi feito um projeto chamado Restinga Limpa, existe muito ceticismo em relação a isso. Não tem como, é um problema antigo, é grave, é isso e aquilo. Mas vem cá, tinha acontecido tantas coisas divinas e milagrosas aqui, né? Sim. Eu espelho, os departamentos de vocês são uns, o meu departamento é o departamento dos milagres, né? Então vamos juntar aqui as coisas e vamos acreditar que pode acontecer, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí eles começaram a rir, né? Que é o meu departamento, eu não sou necessariamente um funcionário público, mas o meu departamento é o dos milagres. Então o que vocês achar que não dá, só faz a parte de vocês que o milagre vai acontecer. Mas assim, de um jeito bem bacana, claro, foi descontraído, foi legal. Então a gente vai fazer uma conferência agora em novembro, na Semana da Restinga, que é a conferência Restinga Limpa. Então são algumas coisas que estão se construindo. Essa paixão pelo bairro foi colocada por Deus, e a minha missão é compartilhar isso, né? Fazer com que mais pessoas se apaixonem, para que a gente realmente consiga ver o que Deus quer fazer. Eu não sou aquele cara do amante da teologia da prosperidade, mas eu acredito de coração que Deus tem algo muito próspero para o bairro. Sim. E é uma forma de Deus mostrar para a sociedade, para as sociedades, para os ambientes, que Ele faz quando a gente está disposto a fazer o que Ele quer. Exatamente. É forte. Meu Deus, você que está aqui nos acompanhando, você pode entrar em contato com o pastor Fabiano. Pastor, como que os nossos seguidores aqui, né, vão querer aprender mais sobre célula, mais sobre projeto social, como que eles podem te achar nas redes sociais? Bom, nas redes sociais eu estou no Facebook como Fabiano Shirley Santos, né, o nome da minha esposa. Alguns me apresentam em eventos, esse aqui é o pastor Fabiano Shirley Santos. Eu sei, poxa, você é feito do Facebook, né? Mas Shirley é o nome da minha esposa. Então, Fabiano Shirley Santos lá no Facebook. É o único Fabiano Shirley Santos que o Facebook tem, assim, o Shirley é S-H-I e I no final. E no Instagram, meu Instagram foi hackeado, né? Pois é, rapaz. Eu não consegui recuperar, foi bem complicado ali. Eu também não tinha feito aqueles negócios de configurar em 2 etapas. Isso, não tinha. E agora eu tô retomando o Instagram, e agora eu coloquei o meu Instagram como @pastor Fabiano Santos. Pelo direct, a igreja tem um WhatsApp de recepção, se alguém quiser saber mais sobre a igreja, sobre o trabalho de células e tudo mais. Eu daqui a pouco passo aqui o WhatsApp, o pessoal quiser entrar em contato também. Show de bola. Realmente isso, gente, o tempo passou, a gente não viu passar o tempo aqui, porque a conversa está muito boa, realmente fluiu. Muito bom te ouvir, pastor. Teríamos aqui, eu acho que fazer mais alguns podcasts aqui para a gente colocar tudo que a gente está vivendo, né, nesse tempo também, mas um dos objetivos que nós estamos trazendo nos últimos episódios aqui é falar sobre isso, falar sobre a importância da igreja, falar sobre a necessidade do desenvolvimento do evangelho, da igreja crescer, da igreja local crescer, através das células, através de projetos também. E a gente trazer essa essência, sabe? Porque muitas pessoas hoje, elas querem realmente... Ninguém está conformado de ver um ministério, uma igreja, não ser relevante onde ela está, né? Eu sei que alguns problemas vão vir quando você começa a se mexer, né? Primeiro no mundo espiritual, depois também, né, algumas travas no mundo físico. Mas é necessário. A gente não tem como você conquistar sem primeiro ter batalha, né? E aí eu lembro de... Minha inspiração nesse ponto é Caleb, né? Eu digo para Deus, eu quero chegar aos meus 80 anos com a força de Caleb. Porque o cara... O olho brilhando, apaixonado, fala, pode mandar eu pra guerra que eu dou conta. Tem jeito não, tô tão forte quando eu tava 40 anos. Então, vamos embora. Essa é a nossa missão, assim, né? E a gente tem algumas inspirações. Então, muito obrigado pela tua presença conosco, nos abençoar hoje aqui, estar com a gente. Pode ter certeza que foi muito enriquecedor, foi muito esclarecedor também, inspirador para quem está querendo implantar alguns recursos, célula, trabalho social, tem essa pegada, ou mesmo que não tenha, já saiu daqui com um norte, né, de o que fazer, como fazer, e a gente com certeza vai estender o convite para mais outros episódios aí, para você estar com a gente, para nós falarmos de tantas outras coisas que eu sei que você e sua igreja estão fazendo lá na Restinga, que é uma fonte para a gente, né?
Eu acho que olhar para a sociedade não com um olhar assim de desprezo, porque às vezes mesmo não desprezando, a gente despreza e não está fazendo nada por aquilo. E a igreja ela se moveu muito na pandemia, né? Na época da pandemia, nós fomos para frente do hospital, orarmos por pessoas, evangelizávamos em paradas de ônibus e tal. E por que a gente parou? Né? Por que a gente... Eu tô falando por mim, né? Sim. Então, tá na hora... A gente tem um projeto na igreja chamado Bom Samaritano. Nós atendemos moradores de rua, que legal. Levamos alimento e de lá, muitos deles são destinados para... Quando querem sair da rua, eles são destinados para alguns parceiros, né? Que vão cuidar deles, vão dar a ressocialização para eles. O nosso trabalho é a linha de frente, é realmente ir lá, acolher, orar, distribuir alimento, roupa, enfim. Porque muitos não querem sair daquela condição, né? Muitos não querem. Então, não tem muito o que fazer, mas se nós, de alguma forma, pudermos levar um pouco mais de alento para eles e uma mensagem de fé, a gente vai fazer. E aí, esse ano a gente trabalhou, já tem 3 anos que tem esse projeto, e a gente está expandindo agora no próximo ano para algumas outras vertentes também. Mas é isso, né? Ainda eu sinto que é muito pouco o que a gente faz, né? Ainda sinto que é muito pouco. E por isso que eu te fiz essa pergunta também, até para tanto não só eu, mas toda a audiência aqui entender um pouquinho do projeto Quadra Viva, né? E de tantos outros que vocês têm lá. Acho legal colocar a rede social do Quadra Viva, quem quiser acompanhar é @quadra_viva. E tá bem legal a rede social, acho que vocês vão curtir lá, a rede social que é mantida pela Cassiane, que é uma supervisora de células, né? E ela faz ali esse apoio pra gente, voluntariamente. E tem feito um trabalho bem bacana também. Antes era o Leonardo, agora é a Cassiane. Então tá sendo bem bacana isso. E a pessoa que quiser saber mais informações no direct do Quadra Viva lá. Eu tive um pastor até que entrou em contato comigo na convenção e disse: pastor Fabiano, inspirado no que vocês estão fazendo lá, eu aluguei uma quadra perto da minha igreja, a gente vai começar a trabalhar com voleibol, com futebol de areia, etc, etc. Eu disse: puxa, que legal, quero conhecer mais lá. Eu disse: é só ir lá e a gente entrega tudo bem de boa. Que legal. Então tá, gente. Pastor, considerações finais, fique à vontade. Meu muito obrigado, é sempre uma honra estar contigo, falar de coisas que a gente gosta, né, do que a gente está vivendo, e a tua companhia é um presente. Eu quero agradecer pelo presente essa manhã e Deus abençoe a todos. Não, nós que agradecemos aí, realmente é muito bom estar junto, né? A gente sempre passa o tempo conversando, não vê o tempo passar, melhor dizendo, né? E a gente consegue avançar, não só aqui no podcast, mas quando a gente reúne também, verdade, né? Então... Estava já com saudade de ter a companhia do... Tu é um dos poucos pastores que sobem no nosso altar lá, né? A gente tem um privilégio para mim. Muito zelo com isso, é uma coisa que eu aprendi com a minha pastora, a pastora Hortência, Deus a tenha, está com Deus com certeza, e sempre pessoas muito idôneas, pessoas muito sérias, então é um dos poucos que realmente a gente tem tranquilidade de entregar o microfone e saber que Deus vai usar. Obrigado. Eu que agradeço a confiança, né, pastor, e também dizer que é uma honra pra gente, e a gente... tem uma aliança, a gente ama a igreja lá, ama servir de qualquer forma que precisar, né? Vocês têm prioridade no nosso coração, na nossa agenda, qualquer coisa que precisar, sempre pode contar com a gente aqui também. Muito obrigado. E você também que nos acompanhou aqui nesse podcast, muito obrigado pela sua participação. Deixa nos comentários aqui o que mais impactou você nesse episódio. Deixe também aqui nos comentários perguntas para os próximos episódios ou também assuntos relevantes que você gostaria que abordássemos aqui. Não esquece de, antes de encerrar aqui, deixe seu like aqui no vídeo, clica ali em seguir ou em se inscrever no canal, né, e compartilha, porque mais pessoas precisam conhecer esse canal, mais pessoas precisam conhecer tudo que está sendo falado aqui, tem impactado muitas pessoas. Então nós contamos com você, é totalmente gratuito, mas o que você pode nos ajudar é se inscrevendo no canal e compartilhando. Aí você vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que ele precisa entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então você pode ser um agente também missionário, um agente de transformação e talvez aí, né, pastor Fabiano, quantos outros parceiros não vão surgir, né? Talvez empresários, pessoas que vão olhar, poxa, eu quero investir lá no Quadra Viva, como é que faz, né? E aí vão entrar em contato com o pastor, vão entrar em contato aí, tá bom? Maravilha. Deus abençoe vocês, até a próxima, bora crescer. Valeu!